Parashá Bechalar. Êxodo capítulo 13, verso 17 ao capítulo 17, verso 16. Primeira aliá. Êxodo capítulo 13, verso 17 ao capítulo 14, verso 8. E foi ao enviar o faraó ao povo, não o guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno, que não se arrependa o povo ao ver guerra e volte ao Egito. E fez rodear Deus o povo pelo caminho do deserto ao Mar Vermelho, Yam-Suf. E armados subiram os filhos de Israel da terra do Egito. E tomou Moshe os ossos de Yosef com ele, porque este tinha feito jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis subir meus ossos daqui convosco. E partiram de Sucote, e acamparam em Etam, à beira do deserto. E o Eterno ia diante deles de dia, com uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite com uma coluna de fogo para os iluminar, para andar de dia e de noite. Não tirava a coluna de nuvem de dia antes de substituí-la pela coluna de fogo de noite, da frente do povo. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, e voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-de-Sefon. Frente dele acampareis, perto do mar. E dirá o faraó sobre os filhos de Israel: perplexos estão eles em terra, fechou-os o deserto. E endurecerei o coração do faraó, e os perseguirá. E serei honrado pelo faraó e por todo o seu exército, e saberá o Egito que eu sou o Eterno. E fizeram assim. E foi anunciado ao rei do Egito que fugiu o povo. E mudou o coração do faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: que fizemos que enviamos a Israel, que nos servia? E atrelou o seu carro, e tomou o seu povo com ele. E tomou 600 carros escolhidos, e com eles todos os carros do Egito, e capitães para todos eles. E endureceu o Eterno o coração do faraó, rei do Egito, e perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram de cabeça erguida. Segunda aliá. Êxodo capítulo 14, verso 9 ao verso 14. E os perseguiram os egípcios, e alcançaram-nos, acampados perto do mar, todos os cavalos e carros do faraó e seus cavaleiros, e seu exército sobre Pi-Hahirote, diante de Baal-de-Sefon. E faraó aproximou-se, e levantaram os olhos os filhos de Israel, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. E temeram muito, e clamaram os filhos de Israel ao Eterno. E disseram a Moshe: foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tomaste para morrer no deserto? Que nos fizeste ao tirar-nos do Egito? De certo, esta é a coisa que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos e serviremos aos egípcios, pois melhor é para nós servir aos egípcios que morrer no deserto. E disse Moshe ao povo: não temais, ficai e vede a salvação do Eterno que vos fará hoje. Porque os egípcios que vedes hoje, não voltareis a vê-los nunca mais. O Eterno lutará por vós, e vós vos calareis. Terceira aliá. Êxodo capítulo 14, verso 15 ao verso 25. E disse o Eterno a Moshe: que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. E entre os filhos de Israel pelo meio do mar em seco. E eu, eis que fortaleço o coração dos egípcios, e entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei ante o faraó e todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. E saberão os egípcios que eu sou o Eterno, quando me tiver glorificado ante o faraó, seus carros e seus cavaleiros. E moveu-se o anjo do Eterno, o que andava diante do acampamento de Israel, e foi atrás deles. E moveu-se em coluna de nuvem defronte deles, e pôs-se atrás deles. E pôs-se
entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E foi a nuvem e a escuridão para os egípcios, e iluminou a coluna de fogo a Israel à noite. E não se aproximaram um do outro toda a noite. E estendeu Moshe sua mão sobre o mar, e levou o eterno mar com um forte vento oriental toda a noite, e fez do mar terra seca, e foram divididas as águas. E entraram os filhos de Israel no meio do mar em seco, e as águas foram para eles como uma muralha à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios que os perseguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros, no meio do mar. E foi na vigília da manhã, e olhou o Eterno para o acampamento dos egípcios com as colunas de fogo e nuvem, e confundiu o acampamento dos egípcios. E tirou a roda dos seus carros, e guiou-os com dificuldade, e disse ao Egito: Fugirei diante de Israel, pois o Eterno luta por eles contra o Egito. Quarta liá. Êxodo capítulo 14, verso 26, ao capítulo 15, verso 26. E disse o Eterno a Moshe: Estende a tua mão sobre o mar, e voltem as águas sobre o Egito, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. E estendeu Moshe a sua mão sobre o mar, e voltou o mar, ao romper da manhã, a sua força. E os egípcios fugiam, indo ao seu encontro, e revolveu o Eterno aos egípcios no meio do mar. E voltaram-se as águas, e cobriram os carros e os cavaleiros, e a todo o exército do faraó que entrou atrás deles no mar. Não ficou um dentre eles. E os filhos de Israel andaram em seco, no meio do mar, e as águas foram para eles como muralha à sua direita e à sua esquerda. E salvou o Eterno neste dia a Israel da mão do Egito. E Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. E viu Israel o grande poder que exerceu o Eterno sobre os egípcios, e temeu o povo ao Eterno, e creram no Eterno e em Moshe, seu servo. Então cantaram Moshe e os filhos de Israel este cântico ao Eterno, e disseram: Cantarei ao Eterno, que gloriosamente se enalteceu. Cavalo e seu cavaleiro jogou no mar. Minha fortaleza e meu cântico é Deus, e ele foi a minha salvação. Este é meu Deus, e far-lhe-ei uma morada. Deus de meu pai, enaltecê-lo-ei. O Eterno é o Senhor da guerra, eterno é o seu nome. Os carros do faraó e seu exército jogou no mar, e os escolhidos de seus valentes foram submersos no mar vermelho. Abismos os cobriram, desceram à profundidade como uma pedra. Tua direita, ó Eterno, é poderosa em força. Tua direita, ó Eterno, quebra o inimigo. Na grandeza da tua excelência derrubas aos que se levantam contra ti. Envias tua ira, que os queima como restolho. Com o sopro de tuas narinas foram amontoadas as águas. Ficaram erguidas como uma muralha as correntes. Condensaram-se abismos no coração do mar. Disse o inimigo: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Minha alma se encherá deles. Desembainharei a minha espada, minha mão os enfraquecerá. Sopraste com o teu espírito, cobriu-os o mar. Afundaram-se como chumbo nas águas poderosas. Quem é como tu entre os fortes, Eterno? Quem é como tu, forte na santidade, temível em louvores, realizador de milagres? Estendeste tua direita, tragou-os à terra. Guiaste com tua mercê este povo que redimiste. Guiaste com tua força a morada do teu santuário. Escutaram povos, estremeceram, dores apoderaram-se dos moradores da Filisteia. Então pasmaram-se os chefes de Edom, os poderosos de Moabe, apoderou-se deles um tremor, derreteram-se todos os moradores de Canaã. Sobre eles caiu medo e pavor. Com a grandeza do teu braço, calaram-se como pedra. Até que passe teu povo, Eterno, até que passe o povo que tu mimaste. Tu o trarás e plantarás no monte da tua herança, lugar preparado para a tua morada.
que fizeste, Eterno, o santuário, ó Eterno, que estabeleceram tuas mãos. O Eterno reinará para todo sempre. Quando vieram os cavalos do faraó com seus carros e seus cavaleiros ao mar, fez voltar o Eterno sobre eles as águas do mar. E os filhos de Israel foram pelo seco, pelo meio do mar. E tomou Miriam, a profetisa, irmã de Arão, o tambor na sua mão, e saíram todas as mulheres atrás dela, com adufes e com danças. E respondeu-lhes Miriam: Cantai ao Eterno, que gloriosamente se enalteceu, cavalo e seu cavaleiro jogou ao mar. E fez partir Moshe a Israel do mar vermelho, e saíram ao deserto de Shur, e andaram 3 dias pelo deserto, e não acharam água. E vieram a Mará, e não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Portanto chamou seu nome Mará, amarga. E queixou-se o povo contra Moshe, dizendo: Que beberemos? E clamou ao Eterno, e mostrou-lhe o Eterno uma árvore, e jogou-a nas águas, e adoçaram-se as águas. Ali deu-lhe estatutos e leis, e ali o provou. E disse: Se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Deus, fizeres o direito aos seus olhos, escutares seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, toda a enfermidade que enviei aos egípcios não porei sobre ti, pois eu sou o Eterno que te cura. Quinta Aliá. Êxodo capítulo 15, verso 27, ao capítulo 16, verso 10. E vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto das águas. E partiram de Elim, e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, no 15º dia do 2º mês de sua saída da terra do Egito. E queixou-se toda a congregação dos filhos de Israel contra Moshe e contra Arão no deserto. E disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera morrer na mão do Eterno, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, e foste nos trazer a este deserto para matar toda a congregação com fome. E disse o Eterno a Moshe: Eis que farei chover para vós pão dos céus, e sairá o povo, e colherá a porção de cada dia, para que eu prove se respeitarão a minha lei ou não. E será no 6º dia que prepararão o que levarão, e será o dobro do que costumam colher cada dia. E disseram Moshe e Arão a todos os filhos de Israel: De tarde sabereis que o Eterno vos tirou da terra do Egito, e de manhã vereis a glória do Eterno, porquanto escutou vossas queixas sobre ele. E nós, que somos para que murmureis contra nós? E disse Moshe: Isso será quando vos dará o Eterno, de tarde carne para comer, e pão pela manhã para fartar-vos. Portanto escutou o Eterno vossas queixas, que murmurais contra ele. E nós que somos? Não são sobre nós vossas queixas, senão sobre o Eterno. E disse Moshe a Arão: Fala à congregação dos filhos de Israel: Aproximem-se do Eterno, que escutou vossas queixas. E foi ao falar Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e voltaram-se para o deserto, e eis que a glória do Eterno apareceu na nuvem. Sexta Aliá. Êxodo capítulo 16, verso 11 ao verso 36. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Escutei as queixas dos filhos de Israel. Fala a eles, dizendo: À tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e conhecereis que eu sou o Eterno vosso Deus. E foi na tarde, e subiram as cordonizes, e cobriram o acampamento, e pela manhã houve uma camada de orvalho ao redor do acampamento. E levantou-se a camada de orvalho, e eis que sobre a face do deserto havia algo fino, descoberto, fino como uma geada sobre a terra. E viram os filhos de Israel, e disse cada homem ao seu irmão: Que é isto?
pois não sabiam o que era. E disse Moshe a eles: É o pão que vos dá o Eterno para comer. Isto é o que ordenou o Eterno. Colhei dele, cada um segundo a sua comida, um homer, uma medida por cabeça, segundo o número de almas de cada um, em sua tenda tomareis. E fizeram assim os filhos de Israel, e o colheram uns mais e outros menos. E mediram com o homer, e não sobrou ao que recolheu muito, e ao que recolheu pouco não faltou. Cada um segundo sua comida colheu. E disse-lhes Moshe: Ninguém deixe sobrar até amanhã. E não escutaram Moshe, e os homens fizeram sobrar dele até amanhã. E criou vermes e cheirou mal, e indignou-se Moshe contra eles. Recolheram-no pela manhã, cada um segundo a sua comida, e quando esquentava o sol, derretia-se. E foi no sexto dia, recolheram pão em dobro, 2 homer para cada um, e vieram todos os príncipes da congregação e anunciaram-no a Moshe. E disse-lhes: Isto é o que falou o Eterno. Amanhã é repouso, Shabat santo para o Eterno. O que é a vez de assar, assa-o, e o que é a vez de cozinhar, cozinha-o, e tudo o que sobrar, deixai de lado para vós, guardando até amanhã. E deixaram-no até amanhã como mandou Moshe, e não cheirou mal, nem verme houve nele. E disse Moshe: Comei-o hoje, que sábado é hoje para o Eterno. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, e no 7º, Shabat, não haverá. E foi no dia de sábado, saíram alguns do povo para colher e não acharam. E disse o Eterno a Moshe: Até quando recusais guardar meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, portanto, ele vos dá no 6º dia pão para 2 dias. Ficai cada qual em seu lugar, não saia ninguém de seu lugar no 7º dia. E folgou o povo no 7º dia. E deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, e ele era como semente de coentro, branco, e seu sabor como filhó com mel. E disse Moshe: Esta é a coisa que ordenou o Eterno. Dele enchei um homer para guardar para vossas gerações, a fim de que vejam o pão que vos fiz comer no deserto, ao tirar-vos da terra do Egito. E disse Moshe a Arão: Toma um vaso, põe nele a quantia de um homer de maná, e deixa-o diante do Eterno, a fim de guardá-lo para vossas gerações. Conforme ordenou o Eterno a Moshe, deixou o Arão diante do testemunho para se guardar. E os filhos de Israel comeram o maná 40 anos até sua vinda à terra habitada. Comeram o maná até sua vinda à extremidade da terra de Canaã, e o homer era 1/10 parte da efá. 7ª aliá. Êxodo capítulo 17, verso 1 ao verso 13. E viajou toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim em suas jornadas, por dito do Eterno, e acamparam em Refidim, e não havia água para o povo beber. E contendeu o povo com Moshe e disse: Dai-nos água e beberemos. E disse-lhes Moshe: Por que contendeis comigo? Por que experimentais ao Eterno? E sentiu-se sedento ali o povo pela falta da água, e brigou o povo com Moshe e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para matar a mim, a meus filhos e a meu gado pela sede? E clamou Moshe ao Eterno, dizendo: Que farei deste povo? Um pouco mais e me apedrejarão. E disse o Eterno a Moshe: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e tua vara com que golpeaste o Nilo, toma em tuas mãos e vai. Eis que eu estou diante de ti, ali sobre a rocha, em Horebe, e baterás na rocha, e sairá dela a água, e beberá o povo. E fez assim Moshe, aos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome do lugar Massá e Meribá, pela disputa dos filhos de Israel, e por experimentarem ao Eterno, dizendo: Está o Eterno entre nós ou não?
E veio Amaleque, e lutou com Israel em Refidim. E disse Moshe a Josué: Escolhe para nós homens e sai, luta com Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume da colina com a vara de Deus em minha mão. E fez Josué como lhe disse Moshe para lutar com Amaleque, e Moshe e Arão e Hur subiram ao alto da colina. E era quando levantava Moshe sua mão, dominava Israel, e quando pousava sua mão, dominava Amaleque. E as mãos de Moshe eram pesadas, e tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e sentou-se sobre ela. E Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de um lado e outro do outro, e houve firmeza em suas mãos até o pôr do sol. Ele desbaratou Josué a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Maftir. Êxodo capítulo 17, verso 14 ao verso 16. E disse o Eterno a Moshe: Escreve isto para lembrança no livro, e leva-o aos ouvidos de Josué, pois extinguirei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. E edificou Moshe um altar e chamou seu nome Adonai Nissi. Eterno fez-me aqui milagres. E disse: Porque levantou Deus a mão e jurou sobre seu trono, lutará o Eterno contra Amaleque de geração em geração.